Olá, pessoas queridas, sejam todas e todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Professor Possani. Neste vídeo eu vou mostrar para vocês uma coisa muito pouco conhecida das pessoas, inclusive vou fazer alguns comentários sobre o que aconteceu com esse material que eu vou mostrar para vocês, que é um material lindíssimo, que é uma edição do Elementos de Euclides do século XIX. É uma obra de arte. Então, eu já citei muitas vezes o Euclides e o seu grande trabalho, Os Elementos, aqui nos meus vídeos. Então, os Elementos de Euclides foram escritos na Grécia, século IV a.C. É uma obra monumental, extremamente influenciadora dentro da matemática e que teve assim, consequências no desenvolvimento da matemática enorme por séculos e séculos. E eu, em vários dos meus vídeos, eu me refiro a coisas que remetem ao Elementos. Em 1847, este inglês, Oliver Byrne, publicou uma versão do Euclides, dos Elementos de Euclides, em que ele tira todas as letras e faz a edição colorida, que para o século XIX, metade do século XIX, já foi assim, uma grande obra do ponto de vista da tecnologia da impressão. A obra é linda, linda. O Byrne escreveu vários outros livros. Quando a gente pesquisa sobre ele, existem informações contraditórias. Algumas dizem que ele viveu um tempo nas Ilhas Malvinas, eu já li também que isso não é verdade, que ele não viveu, mas enfim, ele escreveu um livro lindo. Eu tenho uma edição da cópia facsimilar, que foi editada pela editora Taschen, essa editora, em 2010, fazendo a cópia facsimilar do original do Byrne. A Taschen, ela é uma editora especializada em livros de arte. Ela não é especializada em livros de matemática. Eu daqui a pouco vou mostrar com mais detalhe para vocês a obra. Mas esse exemplar que eu tenho, daqui a pouco eu mostro a caixa onde ele está, tudo. Mas só para vocês começarem a sentir do que eu estou falando, essa é uma edição que está aqui, o livro se chama The First Six Books of the Elements of Euclides. Então, os primeiros 6 livros do Elementos de Euclides, nos quais diagramas coloridos e símbolos são usados no lugar de letras para a maior facilidade do leitor. Então, ele faz isso, ele usa diagramas coloridos para evitar letras, para facilitar o aprendizado. Então, daqui a pouco eu mostro com mais detalhes, mas só para vocês terem uma ideia, sim, isso é uma página típica do livro. Tá? Então, eu vou explicar melhor o que é isso aqui. Mas ele elimina totalmente as as letras, para indicar coisas, e troca por diagramas coloridos. Antes de mostrar o livro em detalhe, deixa eu contar para vocês, então, qual que é a diferença entre os elementos que nós estamos acostumados e o livro do Byrne. Primeira vez que que os Elementos foi traduzido direto do grego para português brasileiro. As outras edições que havia em português eram traduções do inglês. E, tipicamente, o primeiro resultado que está nos Elementos, depois dele falar de axiomas, do preâmbulo lógico, a primeira tarefa é construir um triângulo equilátero sobre uma reta limitada. Então, quando nós olhamos o original de Euclides, tem isso. Então, tarefa, como é que você obtém um triângulo equilátero? Há uma ilustração como essa que eu coloquei aqui. 2 circunferências, um segmento limitado, o AB, que foi dado. Tem esse ponto D, esse ponto E destacados, essas 2 circunferências e esse ponto C. Daí, no Euclides está escrito assim: seja BCD o círculo de centro A e raio AB, que é um segmento dado, então é esse círculo da esquerda, e seja ACE o círculo de centro B e raio BA, é esse círculo da direita, por isso que tem esse ponto E, esse ponto D, para destacarem o círculo.
Então, se faz os dois círculos, nós pega o segmento AB que foi dado, faz esses dois círculos. Obtém o ponto C, e como o BCD é uma circunferência, então concluímos que o AC é igual a AB. O AC é igual ao AB, porque está numa mesma circunferência. Aí vai para o conceito de circunferência do Euclides. Como ACE é uma circunferência de raio B, então o BC é igual ao BA. Do ponto de vista do B, centro da circunferência, BC igual a BA. Bom, aí o Euclides usa aquela história de que a igualdade é uma propriedade transitiva, se uma coisa é igual a outra, a outra é igual a outra, as duas são iguais. E aí, então ele conclui que o AC é igual ao BC, porque ambos são iguais ao AB. E, portanto, o triângulo ABC tem os lados todos iguais e é o triângulo equilátero. Isso aqui é Euclides puro, assim que está lá no original do Euclides de mais de 300 a.C. O que o Byrne faz? O Byrne faz assim. Dada uma reta finita, aparece um segmento colorido, vocês já vão poder ver em detalhes, construir um triângulo equilátero. Daí no Byrne tem esse desenho aqui, olha, que é o correspondente ao desenho do Euclides, só que não tem as letras. E tem muitas cores diferentes. Tentei fazer com as mesmas cores do Byrne. Só esse que eu coloquei laranja, que ele colocou quase preto. Daí ele tem esse desenho e ele fala assim: obtenha o segmento que está aqui em amarelo e esse segmento vermelho. Então, na verdade, eu esqueci de escrever aqui, mas ele começa assim: descreva. Ele tem essa frase aqui. Então, agora o Byrne está completo. Então, descreva isso, ou seja, ele está mandando fazer duas circunferências. Tem esse desenho original, daí ele fala, descreva isso e isso. Observe que não tem letra, não fala em raio, não fala em nada. Ele mostra esse desenho, que tem o segmento dado e um círculo, uma circunferência. Daí ele fala, obtenha amarelo e vermelho. Que está aqui nesse desenho, olha onde está o amarelo, olha onde está o vermelho, os segmentos. Daí ele fala, o laranja, que no caso dele é quase preto, é igual ao amarelo. É o argumento de Euclides de que isso aqui é uma circunferência. Então, saindo do centro e indo para qualquer ponto é o mesmo tamanho. O mesmo argumento na outra circunferência, como o vermelho é uma circunferência, saindo do centro e indo a qualquer ponto, o raio é igual. Aí, por transitividade, ele usa 3 pontinhos. O amarelo é igual ao vermelho, e aí o triângulo amarelo original vermelho é equilátero, porque eles são iguais entre si. Então, o Byrne tira toda essa parte que está escrita e remete a uma coisa totalmente visual, 1847, e diz que faz isso para, ele escreve em inglês, para o ease, para easy, facilitar, the learners, os aprendizes. E o livro é uma obra de arte. Então, eu vou mostrar para vocês agora o livro em detalhes. Então, olha isso, que é uma verdadeira obra de arte. Essa é a edição de 2010, da editora Tarren. Uma caixa muito bonita. Tem um bloquete aqui, um livrete, que fala dos estudos históricos sobre o livro do Byrne. Então, isso é um complemento, é uma análise acadêmica que é feita por uma outra pessoa, por Werner, qualquer coisa, que analisa, foi um estudo histórico sobre a obra do Byrne. E aqui a obra do Byrne, que é esse livro, que é um livro que é uma verdadeira obra de arte. Essa é a página de abertura. E aí ele faz tudo o que Euclides faz nos 6 primeiros livros, sem usar as letras, usando apenas cores. E aí vai construindo
todos os estudos do Euclides. Aqui, olha, postulados, o postulado das paralelas, olha como é que ele representa. E vai construindo. Esse é o exemplo que eu acabei de fazer. O primeiro estudo do Euclides, que é a construção do triângulo equilátero. Eu acabei de fazer na lousa para explicar para vocês, mas está aqui a página. Olha. Exatamente como eu tentei fazer na lousa é a página do livro do Byrne. Quando nós olhamos o Elementos de Euclides, essa aqui é a edição em português dos Elementos, traduzido pelo professor Irineu Bicudo. Essa primeira construção, o Euclides começa com isso que eu acabei de fazer na lousa para vocês, essa figura que faz o argumento com os lados, usando as letras. Isso é o que está no original do Euclides. Tá? Só para referência, esse aqui, logo Euclides avançando páginas, essa aqui é a demonstração do Teorema de Pitágoras, como está no livro do Euclides. Tá? Bom, então esse é Euclides, uma edição muito legal, tradução do Irineu Bicudo. Vamos voltar para o livro do Byrne. Olha só, então, começou, né? Esse é o primeiro exercício. Olha as páginas seguintes, são todas repletas de cores. Isso é uma edição facsimilar do livro de 1847. Olha que proposta mais curiosa. E aí ele vai demonstrando todos os teoremas e não tem as letras para indicar pontos. E aí todas as congruências, igualdades, construções, ele vai indicando com esses diagramas coloridos. Ao longo do tempo, as pessoas falaram que o Byrne foi o Pietro Mondrian na frente do seu tempo, porque essas ilustrações lembram muito os quadros do Mondrian. E olha que sequência de coisas, todas muito bonitas, páginas lindas, e a argumentação é toda feita em cima dessas cores, como ele está mostrando aqui. Vocês estão acompanhando? Olha que coisa. É uma obra de arte. Olha como as páginas são lindas. Aqui todo o estudo das paralelas. Estudo das paralelas, todo com essa coisa visual dos ângulos. Olha aqui, estudo de paralelas, com os ângulos, os alternos, construções. E as páginas vão se sucedendo com essa profusão de cores, com essa beleza estética e sem o uso de letras. Mais para frente, até quando chega na parte que tem Euclides trabalha mais com números, ele também usa uns argumentos coloridos para transformar as demonstrações do Euclides em coisas coloridas. Olha, essa é uma página de uma parte menos geométrica e mais de álgebra dentro dos elementos. Esse aqui é a página em que ele demonstra o Teorema de Pitágoras, sem as letras, toda a construção dos quadrados e da argumentação de áreas está aqui, feita com cores. É muito bonito, né? Então, para terminar, por que isso é tão pouco divulgado? Então, tem uma editora de arte que faz essa edição, que eu mostrei para vocês. E, ao longo da história, alguns matemáticos não gostaram dessa ideia do Byrne por conta de uma questão de rigor lógico. Alguns matemáticos acham que essa abordagem mais tradicional, mais do Euclides, com redação, com letras para expressar os fatos matemáticos, ela seria mais rigorosa, ela está mais próxima dos fundamentos da matemática, ela está mais próxima de uma redação, de uma notação logicamente rigorosa, e que essa argumentação com mais cores, de alguma forma, seria menos, digamos, rigorosa. Enfim, mas isso não é também muito claro, é difícil de encontrar os motivos que levaram o livro do Byrne a ser tão pouco conhecido. Mas eu acho uma obra lindíssima, por isso que eu quis dividir com vocês.
quis que vocês soubessem da existência desse livro. Se vocês procurarem, né, na internet, vocês vão achar referências, etc., páginas, né, muito bonitas, em que ele trata da obra, né, do livro, né, elementos com essa abordagem. Tá bom? Bom, neste vídeo nós vamos ficar por aqui.